Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Seja bem-vindo ao nosso canal Trigos. Nós estamos aqui para semear mais uma semente nessa boa terra, para a gente levar a palavra para vocês no nosso canal Trigos. Mais um dia de mesa conosco. Nós estamos convidando vocês, eu, Vanessa Galo. Eu, Camila Moraes. Estamos aqui convidando você para dar o like, compartilhar, ativar o sininho, comentar, que vai ser bênção para você que quer edificar sua vida sendo trigo, alimentar suas raízes através da palavra de Deus, Vanessa. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá para mais um vídeo abençoado e edificante para nós e para vocês que tá aí. Amém? Em nome de Jesus, pegue sua Bíblia. Glória a Deus. Vamos conosco lá em Atos 3. Aleluia. Aleluia. A cura de um aleijado. Glória a Deus. Poderosa palavra. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, Aleluia, na expectativa de receber deles alguma ajuda. E então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda." Aleluia. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. E adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Aleluia, Jesus. Então, quando o povo viu ele louvando e adorando a Deus, ficaram perplexos com o que havia acontecido com aquele homem que ficava pedindo esmolas no templo. Essa palavra é abençoada e ela é muito forte. É uma ministração que nos ensina de que forma nós podemos ajudar os nossos irmãos em Cristo. E todos nós temos um pouco de Pedro. Nós precisamos olhar para o irmão que está ao nosso lado e entender de que forma nós podemos auxiliá-lo. Às vezes você pode pensar que eu não tenho dinheiro para pagar algo para esse irmão. Como eu vou ajudar se eu mal tenho dinheiro para mim? Esses são pensamentos falhos que nos fazem acreditar, ter fé que nós não podemos fazer parte da vida do outro em ajuda. E Pedro e João mostram para nós, não somente Pedro, mas João também, mostram para nós que você pode não ter dinheiro, mas você tem a palavra de Deus. Aleluia. Que pode firmar a presença do Pai na vida daquele que precisa. Glória a Deus. De algo que provenha tanto dos céus como da terra. Aleluia. Então nós temos que ter esse discernimento que, ainda que você não tenha algo material, você tem algo extremamente importante dos céus, que é espiritual e se materializa no mundo físico através da nossa palavra. Então esse discernimento, ele é rico para nós, de que a palavra de Deus, ela é viva e ela é mais cortante, mais edificante. Aleluia. Do que tudo que possa existir na terra, porque ela vem dos céus, ela vem de Deus, ela vem do Criador. Forte, poderosa, é tudo isso e muito mais, Vanessa.
você usou as palavras corretas, né? Que colocando aí a sua palavra ficou perplexo, e aqui traduzindo aqui para nós aqui, ficou abismado, assustado, aterrorizado. É quando alguém fala assim, o que está acontecendo, né? Então aqui conta a história de um mendigo, ainda um mendigo já é ruim, de um mendigo aleijado. Então um mendigo aleijado. Então são rótulos, esse rótulo aqui não está falando que Deus colocou nele. Ele era conhecido, porque ele de fato era um mendigo. Então todo mundo que olhava para ele falava lá um mendigo, aquele mendigo aleijado. Então ele tinha um nome e um sobrenome, né? Aqui dado, rotulado pelas pessoas. E Deus, ele permitiu que na Bíblia fosse escrito isso para nós ver que um mendigo e um aleijado poderia estar fazendo parte das escrituras sagradas. Aleluia. Olha como que Deus faz. Deus, ele pode falar assim com a nossa história, com a sua história, mulher de Deus. Talvez foi algo assim horrível que te aconteceu, que está acontecendo, mas Deus faz de tudo isso o cenário perfeito para fazer um milagre e trocar até mesmo o nome, porque Deus é especialista em trocar o seu nome. Na eternidade, o Apocalipse vai falar que ele tem um nome novo para nós. Então, esse mendigo, ele estava ali, ele ficava naquela porta, ele ficava pedindo esmola, porque ele era mendigo e aleijado. Isso me traz a pensar que ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia andar para procurar trabalho, ele tinha uma impossibilidade. E muitas vezes nós estamos aqui, Vanessa, como nós já passamos, de vez em quando passamos também, com alguns empecilhos, impossibilidade, algo que te impeça de seguir adiante, e por isso a gente se sente numa posição de pedinte. Como hoje, talvez assim, vai falar assim, não, irmã Camila, não tem como você tá falando, isso não cabe a mim. Cabe sim, sabe por quê? Muitas vezes nós estamos pedindo atenção, migalhas de pessoas, porque não tem em si um verdadeiro, como que eu vou dizer aqui? Verdadeiro eu em Deus. Porque quando você está em Deus, você sabe quem você é, porque o caráter de Cristo você toma para si, e isso te basta, porque a palavra de Deus fala, minha graça te basta. Então esse mendigo aqui, ele estava rotulado, ele tinha uma posição e uma situação que ele vivia. E muitas vezes nós estamos falando com você, mulher, que está aí numa posição de pedinte, mendigando, porque você não vai receber nada do mundo, a não ser que venha do céu. Porque foi assim comigo um dia, Vanessa. Eu creio que foi assim com você em várias situações. Sim. Em várias situações da nossa vida, até nós se encontrar no caráter de Cristo, nós vamos estar na posição de mendigos. E esse aleijado e mendigo, chegou um certo momento que Deus usou duas pessoas para levar as boas novas. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, as boas novas estão chegando na sua casa, está chegando até você através das nossas vidas, porque Deus usa assim pessoas para abençoar pessoas. Estamos em um tempo, Vanessa, que estamos falando que pessoas ferem pessoas, mas Deus também usa pessoas curadas para curar pessoas. Sim, e até pouco tempo atrás eu estava meditando sobre isso. As pessoas, elas falam muito sobre isso. Sim. Pessoas ferem pessoas. E para aí. Você não entende a importância do perdão e da reconstrução. Sim. Lembra da palavra que você levou sobre a reconstrução do muro? Sim, é uma mão na obra e outra na intercessão. E a outra na intercessão. Então, o que a gente precisa entender? As mesmas pessoas que ferem pessoas, também existem pessoas que curam pessoas. E ninguém fala disso. Não. Porque muitas vezes nossos olhos se fixam no que é negativo.
e não no que é positivo. Meu Deus, é forte. É extremamente importante que nós possamos voltar os nossos olhos às coisas de Deus, ao que é benéfico aos nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, para que nós alimentemos o nosso espírito, alimentemos de palavras de vida. Então o Evangelho de Deus vem como uma forma de cura para tudo aquilo que o mundo nos coloca como rótulo. Verdade. Como vítima. Aquele homem estava numa posição de vítima. Ele estava numa posição na qual ele acreditava que ele não era capaz. E aí vem duas pessoas no nome do Nazareno que traz para ele de volta toda a capacidade dele de andar, de pular, de correr e de louvar a Deus. Tanto é que chega um momento bem no fim das estrofes ali entre o versículo 8 e 9, que as pessoas que costumavam sempre ver ele naquela condição, porque saiba você, mulher, que vai ter pessoas que vai lembrar de você na condição que você esteve, mas não significa que hoje você esteja nessa condição. Aleluia, glória a Deus. Quando você vê nessa estrofe, as pessoas que viam ele naquela condição não conseguem acreditar. Elas falam, é aquele homem que pedia todos os dias ali na porta do templo. E aí eles reconhecem que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado, e ficaram perplexos de temor e perplexidade com o que aconteceu. Então, de início, muitas pessoas elas podem te dizer, ah, meu Deus, vir com uma crítica, vir para te menosprezar de alguma forma. Ah, agora ela é cristã. Agora ela não pode mais fazer tal coisa. Ah, você mudou, como você mudou, você não é mais como você era. E vão ter mesas que você vai ter que mudar mesmo. Porque quando você assume a personalidade de Cristo, a personalidade daquele que morreu por nós, você entende que por você muda as suas características e quem você é, e até mesmo a sua forma de ver o mundo. Porque você não é mais vítima. Hoje você é uma ovelha de Cristo, resgatada, remida e lavada. Aleluia. Aquele que morreu, teve morte de cruz pela sua vida. Aleluia. Então, que você receba o amor de Deus. Aleluia. Que você entenda quanto valiosa é a sua vida, para que você não fique pedindo migalhas de outras pessoas. Aleluia. Mas sim, o pão da vida, que é Cristo. Aleluia. Porque ele é um alimento verdadeiro, ele não é migalhas do mundo. Aleluia. Então muitas vezes em busca de alegria nós vamos através das migalhas do mundo e esquecemos que o verdadeiro alimento ele está todos os dias na nossa vida. Então essa é uma das nossas funções como irmãs, auxiliar umas às outras. Aleluia. Assim como Pedro e João, levar o evangelho, levar a palavra, ainda que você ache que você não é capaz. Aleluia. Um pequeno versículo pode mudar toda a rota de uma amiga, de uma mãe, aleluia, de uma conhecida, de alguém na rua, alguém na padaria, no mercado. Seja reflexo, espelho de Cristo, para que Deus possa em você agir conforme o desejo dele, seja o vaso de Deus. Aleluia. Porque então você permitindo ser usada por Deus, você será usada por Deus. Glória a Deus. E aqui diz, aqui no verso 10, Vanessa, que você estava falando, no capítulo 3, verso 10, diz: reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar. Ou seja, havia um costume daquele homem. Então, assim, tem pessoas que já estão fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo e acham que não vai mais sair desse ciclo vicioso, que está fazendo as mesmas coisas. Mas se você fazer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Sim, é. Os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Então, eu quero dizer para você, assim como Pedro e João foi usado aqui, eu não quero dizer para você aqui, faça tal coisa, dá 3 pulinhos por lá, não. Vai fazer uma mentoria, não. Sua mentoria
Jesus com a Bíblia. Depois você faz outras coisas. Eu sou muito a favor de cursos, de teologia. Nós estamos buscando isso, conhecimento. Mas você precisa da palavra de Deus. Eu estou aqui para liberar sobre a sua vida, que é trigo. Eu quero dizer que você não é joio, você é trigo. Levanta e anda. Levanta dessa cama, levanta desse sofá. Anda, começa, vai lavar o cabelo, vai ler a Bíblia. Não vai morrer nesse deserto, não vai ficar na porta do templo, porque muitas pessoas já acostumou a te ver desse jeito. Mas eu quero dizer uma coisa para você: levanta e anda, porque você ainda vai saltar na presença do Rei, você ainda vai saltar de alegria, e todos vão ficar abismados, espantados, e vão falar: quem é esse? E ele vai falar, sabe o que? Foi o Jesus, o Nazareno, através da palavra. Então não menospreze a palavra de Deus, porque foi através de uma palavra que este homem levantou, de uma impossibilidade, Jesus fez possível. Então, Vanessa, nós somos testemunha que Deus é possível. Ele faz o possível na impossibilidade. Porque se nós estamos aqui, nós somos dois milagres aqui falando. Em nome de Jesus. Duas pessoas impossíveis falando aqui pra você. Improváveis. Mas posicionadas na palavra de Deus. Mas posicionada na palavra de Deus. E isso nos basta. Porque se eu sei quem Jesus é, se eu sei o que Jesus pode fazer por mim, pra que eu vou lamentar? Pra que eu vou esperar alguém sentir pena de mim? Porque Pedro e João não teve pena, teve misericórdia e tinha palavra. Porque tem pessoas, Vanessa, que chegam até nós pedindo a oração, glória a Deus, aleluia. Mas tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Qual que é a verdade? Não é vem aqui, eu vou te levar nas costas. Não, é você que tem que levantar. Eu vou liberar uma palavra, mas quem levanta é você. Sim, tanto é que é chegado um momento aqui em que ele fala, né? E segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se. Há momentos que nós podemos sim auxiliar, ajudar a levantar, mas vai chegar um momento que você vai precisar ficar de pé, você vai precisar saltar na presença de Deus, você vai ter que buscar suas próprias experiências com Deus, porque nós não podemos viver todo o restante da nossa vida sem conhecer o que é experienciar Deus em cada pequeno momento do nosso dia a dia. Sim. O cuidado dele, os momentos que ele conversa conosco. É extremamente importante que você adquira a sua experiência com Deus. Sim. Você pode ter auxílio, mas vai ser chegado o momento em que você vai ter que levantar. E desse tempo, Vanessa, que nós temos vivido, trazendo para nossa realidade, de Facebook, Instagram, fotos, competição, eu gosto muito, é legal. Porém, nós estamos num mundo de competição, todo mundo quer parecer o que não é. Então, o que importa hoje para Jesus? Hoje eu me olhando no espelho, antes de vir para cá, sabe o que Jesus falou para mim? Filha, pergunta para mim, quem é você para mim? Então, antes de nós julgar alguém ou também ser julgado e ter uma reação, pergunta para Jesus quem você é em Deus. Mas Jesus, quem eu sou para o Senhor? Aí você vai abrir a palavra de Deus e vai ser amado. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Mas sabe o que nós valida? A voz dos pecadores como nós. Então nós estamos num tempo que nós temos que ouvir a palavra profética. Quem tem a palavra profética nesse tempo? Eu e você, nós temos a palavra profética. Todos aqueles que leem a palavra de Deus, aqueles que estão atentos aos tempos finais, porque a vinda do Senhor está próxima. Isso é algo que está cravado em meu coração. Então nós temos que discernir o tempo, quando alguém está te confrontando a palavra, está te falando para você levantar, porque esse mendigo ele poderia falar, sabe o quê? Mas me dá um ouro. Nossa, que homem ignorante. Ele está me mandando levantar, sendo que está vendo que eu sou aleijado. Porque tem pessoas, Vanessa, nesse tempo que está olhando apenas para o problema.
não vê a solução tá diante dele ali, ó. Só que ele foi muito esperto, ele já pulou, já saltou, sim, porque ele estava ligado naquilo que o céu estava falando para ele. Então nós estamos num tempo que nós temos que estar atento o que o céu está falando conosco, se olhar no espelho, perguntar para Jesus, como o Senhor me vê? E se Jesus falar para você, levanta e anda, não duvida do que Deus pode fazer. Em nome de Jesus, glória a Deus por essa palavra. Não duvidar do que Deus pode fazer, porque Deus tem muito, além, a Bíblia fala que olhos não viram e ouvidos não ouviram o que Deus ainda vai fazer, está fazendo e já fez. Aleluia. Então esse é o nosso Deus. Sim, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Ele é diferente. Então, a cronologia do tempo de Deus, nós não temos capacidade de entender tudo que Deus tem para nós. Não. Por isso a fé, ela é tão vivificante e importante para nós. Não deixa que uma palavra lançada como semente da boca de alguém que não está fixado com olhos em Deus, que ela seja, de alguma forma, crie raiz dentro de você. Lança aos pés da cruz, lança para Cristo. Olha, Senhor, essa palavra veio sobre mim. Não acredito que seja algo que o Senhor deseja sobre a minha vida. Eu lanço em suas mãos, seja feita a sua vontade, que o Senhor haja sobre isso. Declare em voz alta aquilo que você quer diante da presença de Deus, com a presença de Deus no seu lar. Aleluia, glória a Deus. E coloque-se em pé, salte, cante cânticos de alegria. Aleluia. A Deus, porque Deus já proveu o seu milagre, Ele já chegou. Tome posse do seu milagre. Aleluia. Dê suas mãos e se levante. Se você precisa de auxílio, estenda suas mãos, mas lembre-se que você precisa se levantar, pegar a sua maca e ir. Tem aquele outro momento que Jesus fala, né? Pega a tua maca e vai. Sim. Ou seja, pega as suas dificuldades, pega aquilo que você acredita que não vai conseguir e vá. Porque o fardo daquilo que provém de Deus, ele não é pesado, pelo contrário. Aleluia. Aqueles que caminham com Cristo aprendem cada dia mais com sabedoria aquilo que Deus derramou sobre nós aqui na terra. É leve e suave, né? Leve e suave. É leve e suave. Então, assim, Vanessa, eu creio que esse vídeo aqui, nós vamos ter muito testemunho desse vídeo aqui. Porque o Senhor não colocou nós para falar da palavra por falar, por ser mais um vídeo. É algo que eu pedi para Deus quando nós começamos esse projeto aqui, é que realmente houvesse mudança na vida das pessoas e testemunho. Porque a palavra de Deus é que faz isso. Você não faz isso, eu não faço isso. Você é apenas portadora da palavra de Cristo. Então eu creio, Vanessa, que muitas mulheres vão se levantar e vão andar na palavra de Deus, vão se levantar dessa situação que está passando. Eu não sei qual é essa situação, se é enfermidade, se é no casamento, se é vícios, fraqueza espiritual. Talvez a pessoa aqui, Vanessa, que nós estamos falando, que era fervorosa na palavra e no momento, até parece diante das pessoas que elas estão firmes, mas na verdade estão fracas. Mas Deus está mandando reforço na sua casa, está enviando o anjo do Senhor, porque é o Senhor que dá ordem aos anjos. Então, assim, se fica firme com Cristo, não desfaleça o seu semblante, eleve teus olhos para o alto. Lá em Salmo 121 diz: leva meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez céus e terra. Quem te dá socorro é o Senhor, poderoso nas batalhas. Aleluia. O Senhor tem falado para mim, Vanessa, que tem algumas pessoas que tá guerreando uma guerra que não é delas, que é a guerra de Cristo. Porque assim como Josafá estava numa terrível guerra, e teve um momento que o Senhor fala para Josafá, e Josafá coloca os levitas para começar a adorar. Então tem pessoas aqui que precisam apenas adorar no meio dessa batalha, porque quem está nessa batalha é o Senhor.
E o Senhor fala para Josafá: Josafá, essa guerra não tereis que pelejar. Imagina só, o Senhor fala para você: descansa aí, ó, vai me louvando, vai adorando o que eu tô fazendo, porque essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Coisa boa é quando o Senhor peleja nossas guerras. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente entrega para o Senhor envia lá, ó, lá você tá lá naquela posição, de repente chegam os homens de Deus, Pedro e João, e falam que você quer? E você fala: eu quero dinheiro, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero um terreno, eu quero viajar. Mas a pessoa não vai ter isso para te entregar, mas vai falar assim: mas eu tenho algo poderoso, que é o que nós temos aqui. Nós temos algo aqui, nós não temos nada financeiro para te dar, mas nós temos a palavra de Deus. Levanta e anda diante dessa palavra de Deus. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Anda que o teu casamento vai ser transformado, vai ser restaurado. Anda que as suas finanças serão restauradas. Anda que Deus vai abrir a porta de emprego. Anda que Deus vai te ajudar a terminar esses estudos. Anda que o Senhor vai te dar força nessa caminhada. Aleluia. Aleluia, é forte a presença de Deus. Sim, toda seta do marido Aleluia. sobre sua mente vai ser vencida. Em nome de Jesus, eu creio, Porque quanto mais você se enche da palavra de Aleluia. Deus, menos ele tem possibilidade de tentar na sua mente. Aleluia, eu creio. Outro momento nós estávamos conversando, que a gente vê aqui que ele vê Pedro e João, ele não sabia quem eram Pedro e João. Sim. E ele pede esmola. Muitas vezes você está nos lares das pessoas e elas não sabem quem você é para Deus. Meu Deus! E ela muitas vezes desperdiça o que você pode entregar para ela pedindo esmola, sendo que ela podia sentar com você e ceiar da palavra. Esperando uma esmola. Esperando uma esmola. Mas a pessoa tem algo eterno. Por quê? Porque está se preocupando com as coisas vãs da terra. Deus já falou: vocês não veem os pássaros? Eu cuido dos pássaros, quem dirá do filho meu? Se vocês que são maus dão coisas boas aos seus filhos, imagine eu que sou Deus. Aleluia. Então não vamos turbar o nosso coração. Passe um novo momento, uma nova rota. Aleluia. Receba o perdão de Deus e seja outra pessoa diante disso. Pegue a sua maca e levante. Mude. Aleluia. Como a mulher que seria apedrejada pela forma como ela estava adulterando. Sim. Nem Cristo, que poderia apedrejá-la, decidiu fazê-lo com. Pelo contrário, Cristo falou para ela: vá, mulher, e não peques mais. Ou seja, procure um caminho diferente do que você estava. Aleluia. Então o Senhor fala para nós: busque um caminho diferente. Se você durante todo esse período fez as mesmas coisas e recebeu os mesmos retornos, não houve mudança, então busque outras formas, outro caminho, modifique, saia desse loop infinito, né? Dessa rotatividade, busque um novo olhar, uma nova forma de se relacionar com Deus, e isso vai te trazer outros frutos. Semeie de forma diferente para que você receba de outra maneira, conforme segundo a sua fé. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, já encaminhando para o fim, Vanessa, é nítido que este homem, ele foi curado. Então, mulher de Deus, eu posso estar aqui falando até mesmo com pessoas que já foram curadas, mas está agindo como se não fosse. Porque tem pessoas que eu converso com elas, Vanessa, que ela fala assim: olha, eu já conheço a palavra de Deus, eu já tenho Deus, eu já sou conhecedora da palavra. Recebe uma oração e Deus faz, a pessoa vive o milagre, mas elas ainda andam com um semblante, o modo de andar, de falar, como se não tivesse recebido o milagre. Então eu quero dizer para você, mulher, comece a celebrar o seu milagre, comece a cantar, comece a pular, comece a agradecer aquilo que o Senhor está fazendo a partir de agora na sua vida, porque Deus
não precisa do seu glória, não precisa do seu aleluia, mas como é bom quando um filho começa a agradecer o pai, ele se alegra. Ele é apaixonado pelos filhos e nós somos filhos de Cristo. E se você ainda não é, quer aceitar Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, deixa aqui no canal escrevendo assim: eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, porque o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, assim como tem feito na vida da Vanessa. Sim. Porque o Senhor, ele é fiel, ele não mente. Não. Então seja curado a partir do momento que você crê, que a palavra de Deus fala assim: se credes, verás a glória de Deus. Então você quer ver a glória de Deus? Creia que Jesus veio nessa terra, que Jesus morreu por mim e por você. Lê as escrituras. Começa um tempo de orar. O que é orar, Vanessa? Orar é conversar com Deus. Jesus deixou no livro de Mateus um modelo de oração. Como que é? Pai nosso. Ele não é pai meu, ele é o Pai nosso. Então é desse jeito que o Senhor faz, na coletividade também, na individualidade também. Mas ele é o Pai nosso e ele é o pão nosso. E esse pão aqui é o trigo. Eu acho lindo esse nome trigo, Vanessa, porque é do trigo que vem o alimento, é do trigo que vem o pão, porque o pão é o pão nosso. É Ele que nos alimenta. É Ele que nos dá palavras para alimentar alguém que está precisando. E talvez você já foi curado, você já foi um dia um mendigo, alguém chegou até você, usado por Deus, lançou a palavra, você levantou, você andou, mas Deus também quer te usar para lançar palavras para aqueles que ainda estão na posição de aleijado, de mendigo. Seja uma voz profética nesse tempo. Já tem gente demais para falar o contrário, já tem as trevas trabalhando contra nós. Faça a diferença, comece a trabalhar para o reino de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então vamos orar, finalizando esse momento poderoso. Amém, em nome de Jesus. Que o Senhor venha com todo o poder e nos alcance todos os dias. Pai soberano, Senhor, obrigado por esse banquete, Pai, por esse cheirinho de pão fresco, Pai. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nutre os trigos, Pai. Oh, Senhor Jesus, Pai, não deixe, Senhor, Pai, que essas irmãs e irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, Pai, fique na posição de aleijado, fique na posição de mendigo, de pedinte. Mas eu peço no nome de Jesus, Pai, começa a levantar, que essas pessoas comecem a andar no Espírito, Pai, que haja um avivamento sobre o Brasil, Senhor, que haja um avivamento sobre Mato Grosso, Senhor, Pai, que haja um avivamento, Senhor, nas nações, Pai, porque sabemos que o Senhor está vindo. Nós agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor, nós agradecemos pela Tua amável e doce presença, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, que aonde nossos pés não pisar, mas a nossa voz irá chegar, em nome de Jesus. Mulher de Deus que está na cozinha agora, que o Senhor te alcance, você que está na sala, você que está deitado, você que está no carro, você seja alcançado por essa palavra, porque o Senhor é fiel, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Não há como esconder desse Deus, não há onde você possa ir que o Senhor não te alcance. Se você clamar o nome dele agora, ele te alcança. Então nós agradecemos ao Senhor, Pai, por este momento maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus por essa palavra. Amém. Nós ficamos por aqui. Aleluia. Esse é mais um episódio do nosso canal. Você que recebeu essa palavra, por favor, compartilhe, nos dê seu like, se inscreva no nosso canal. É importante que nós alcancemos mais vidas, para que nossa palavra, diante da palavra de Deus também, possa ser recebida em muitos outros lares, e que muitas outras pessoas recebam a cura diante da palavra. Jesus, então siga, compartilhe, faça parte do nosso crescimento. Aleluia. Amém. Seja trigo. Seja trigo. Aleluia.